Oi pessoal, tudo bom? Vou resolver com vocês mais uma questão de lógica, dessa vez considerada um nível difícil, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o arquivo em Excel para você preencher, porque eu acho a forma mais fácil, tá? Por que esse daqui é considerado difícil, na minha opinião? Primeiro que ele dá só 5 dicas, certo? E as dicas que ele dá são negativas. Ele não fala, fulano fez isso. Entendeu? Porque quando a gente tem um sim nessa tabela, a gente preenche o resto todo com não. Então, uma informação positiva, ela te exclui muita coisa. Agora, uma informação negativa só te exclui uma coisa e não várias outras, entendeu? Então, por isso que esse exercício aqui, ele é considerado um nível elevado, tá? Eu até fiz umas colinhas aqui, porque quando a gente tá fazendo sozinho, a gente tá falando e tá raciocinando e tudo e tal. E para passar para cá, eu quero trazer as informações da maneira mais sucinta para vocês. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e compartilhei com os coleguinhas, beleza? Então bora lá. Bem, o contexto aqui é o seguinte: 5 filhas levam seus pais para comerem em um restaurante em determinado horário, certo? E escolhem determinada sobremesa. A gente precisa saber o nome da filha, do pai, da sobremesa e o horário que eles foram, tá? A primeira dica é o seguinte: Pedro almoçou com sua filha 30 minutos antes de Alice e seu pai, mas 1 hora depois do pai e da filha, que comeram pudim de leite como sobremesa. Essa frase parece inocente, mas ela vai trazer muita informação pra gente. Olha só, o Pedro almoçou 30 minutos antes de alguém, certo? Então, o que isso significa? Que ele almoçou antes de alguém, então ele não pode ter almoçado, eu venho aqui no Pedro, né? Se ele almoçou 30 minutos antes de alguém, ele não pode ter almoçado às 14 horas, certo? Mas ele almoçou 1 hora depois de alguém. Então, não faz sentido ele ter almoçado nem meio-dia e nem meio-dia e meia. Por quê? Meio-dia é 1 hora depois que 11 horas e não existe esse horário. E meio-dia e meia é 1 hora depois de 11h30. Então, também não existe esse horário, então ele não pode ter almoçado esses 2 horários aqui. Beleza? Então, sobre o Pedro, eu sei isso. Outra coisa que eu sei é que ele não é o pai da Alice, porque ele não almoçou com ela. Correto? E o Pedro também, ele não comeu pudim de leite. Por quê? Porque pudim de leite foi pedido por alguém em outro horário. Então, não foi ele. Assim como a Alice também não pode ter comido pudim de leite. Agora, vamos pensar sobre a Alice e sobre o horário dela. Ó. O Pedro almoçou antes da Alice, certo? Ele almoçou antes da Alice. Então, a Alice, ela não pode ter sido a primeira pessoa, porque o Pedro tem que estar antes dela. Então, eu vou cancelar aqui o horário de meio-dia para a Alice. Eu já sei que ela não pode ter sido esse horário, certo? Agora, pensando sobre o pudim de leite, vamos pensar os horários que o pudim de leite vai ser excluído aqui de ter sido pego, que é justamente o cruzamento dessas colunas aqui com essas linhas, né? Ó, vou ler de novo. Pedro almoçou com a filha 30 minutos antes de Alice e seu pai, mas 1 hora depois do pai e da filha que comeram pudim de leite. Então, o pudim de leite aconteceu e 1 hora depois tem que ter acontecido o almoço do Pedro. Então, o pudim de leite, ele não pode ter sido nos 2 últimos horários, porque depois de 1h30 seria 2h30, não existe o horário, e depois de 2 horas, 1 hora depois seria 3 horas e também não existe o horário. Então, só com essa frase relativamente inocente, ó, 3, 6, 8, 9 informações aqui que a gente conseguiu para a nossa tabela. Vamos lá, então, agora para a dica número 2. Ó, Miriam e seu pai almoçaram 1 hora antes do pai e da filha que comeram brigadeiro. Então, olha só, a Miriam almoçou 1 hora antes de alguém. Então, faz sentido ela ter almoçado, Miriam, às 14 horas? Não faz, porque não existe 1 hora depois disso. E nem 13h30 pelo mesmo motivo, tá? Então, ela almoçou 1 hora antes de quem comeu brigadeiro. Então, é sabido que a Miriam não foi a pessoa do brigadeiro. Certo? E ela almoçou 30 minutos depois do Cristiano. Então, ela não pode ter sido a primeira, porque ela almoçou depois que alguém, então ela não pode ter sido no primeiro horário. Ela não pode ser filha do Cristiano. Certo? O Cristiano também, ele não pode ser a pessoa que pediu o tal do brigadeiro, não é? Então, o Cristiano não foi o cara do brigadeiro. Agora, vamos pensar no Cristiano. O Cristiano, alguém comeu depois dele. Concorda comigo? Então, ele não pode ter sido às 14 horas. Porque a Miriam comeu depois dele, então ele não pode ser o horário das 14 horas. Vamos pensar agora no brigadeiro. Vamos ler aqui de novo e ver o que fala sobre o brigadeiro. Miriam e seu pai almoçaram 1 hora antes do pai e da filha que comeram brigadeiro. Então, a Miriam, ela ocorreu 1 hora antes do brigadeiro, o que mostra pra gente que o brigadeiro não pode ter sido nos 2 últimos horários, não é? Não, mentira, não pode ter sido nos 2 primeiros horários, calma lá. Deixa eu só ler de novo aqui para não confundir a mente. Miriam e seu pai almoçaram 1 hora antes do pai e da filha que comeram o brigadeiro. Então, o brigadeiro ocorreu, e aí 1 hora antes tem que ter ocorrido a Miriam. Então, ele não pode ser os 2 primeiros horários. Eu acho que é só isso, por enquanto.
Vamos lá, então, devagar e sempre, tá? Número 3. Juliana e seu pai almoçaram 30 minutos depois de Marcelo. Então, a Juliana almoçou 30 minutos após alguém, o que prova que ela não pode ter sido o horário de meio-dia, certo? Beleza, Juliana e seu pai almoçaram 30 minutos depois de Marcelo. Então, a Juliana também não é filha do Marcelo, ok? Mas 30 minutos antes. Então, a Juliana almoçou antes de alguém. Ou seja, ela não pode ser a última pessoa a ter comido, certo? Mais 30 minutos antes do pai e da filha que tiveram quindim como sobremesa. Então, a Juliana não foi quindim. Agora, vamos pensar na perspectiva desse Marcelo. Ó. A Juliana, ela almoçou depois do Marcelo. Então, o Marcelo, ele não pode ser o último. Aí eu venho aqui e coloco um não no horário das 14 para o Marcelo. Certo? O Marcelo, ele também não foi a pessoa do quindim. Então, eu venho aqui no quindim, junto com o Marcelo, e coloco não. Deixa eu ler de novo. Juliana e seu pai almoçaram 30 minutos depois do Marcelo, mas 30 minutos antes do pai e da filha que tiveram quindim como sobremesa. Então, eu já preenchi com relação a Juliana e com o Marcelo. Agora, vamos pensar nesse quindim. Ó, Juliana e seu pai almoçaram 30 minutos antes de Marcelo e sua filha. A Juliana foi depois do quindim. Né, 30 minutos depois do quindim. Então, o quindim, ele não pode ter sido o último também a ser o último horário aqui, porque depois desse horário ainda tem que vir a Juliana, certo? Peraí que eu falei uma bobagem aqui, ó. Eu falei sobre o quindim, ele não pode ter sido no último horário, né? Na verdade, ele não pode ter sido no primeiro, porque vamos ler de novo, tá? Isso é assim mesmo, a gente vai e volta na palavra, certo? Olha só. Juliana e seu pai almoçaram 30 minutos depois de Marcelo e sua filha, mas 30 minutos antes do pai e da filha que comeram quindim. Então, o quindim não pode ser o primeiro. Por quê? Porque antes dele tem que ter havido a Juliana. E eu falei um negócio, pensei uma coisa, falei outra, enfim. Mas é aqui, ó. O quindim não pode ser o primeiro horário. Certo? Foi mal. Vamos para a quarta informação, que graças a Deus vai trazer um sim para nós. Olha só, o pai e a filha que comeram pavê na sobremesa almoçaram 30 minutos depois de Gustavo e a filha. Então, vamos pensar o seguinte. O pavê aconteceu 30 minutos, o pai e a filha, 30 minutos depois de alguém. Então, como ele aconteceu 30 minutos depois de alguém, o pavê, ele não pode ter sido o primeiro horário, ok? Ok. Mas 30 minutos antes de Roberto. Ele aconteceu antes de alguém também. Então, ele não pode ter sido o último horário. Beleza? Outra coisa aqui, ó. O Gustavo, então, e o Roberto, eles não comeram pavê. Então, eu vou vir aqui na linha do pavê com os pais, né? Pavê, ó. Não pode ter sido nem o Gustavo e nem o Roberto. Agora, vamos pensar nos horários aqui, ó. O pai e a filha que comeram pavê de amendoim na sobremesa almoçaram 30 minutos depois de Gustavo. Então, o Gustavo, ele não pode ser o último horário. Por quê? Porque depois dele vai vir, né, o carinha do pavê. Então, o Gustavo não pode ter sido no horário das 14. Aí, finalmente, aqui, ó, a gente tem um sim por eliminatória, né? Agora vamos ver, mais 30 minutos antes de Roberto e a filha. Então vamos pensar sobre o Roberto. O Roberto, eu já vi aqui que ele foi às 14, né? Então ele não pode ter sido nenhum dos horários. Aí eu excluí essa possibilidade aqui dele ser o primeiro, mas aí acabou que já foi. Então a gente finalmente conseguiu o nosso primeiro sim na tabela. E aí a gente vai preencher aqui, ó, sim. Esse primeiro sim aqui, ele foi com o Roberto e foi no horário das 14. Então, eu venho aqui na tabela, eu coloquei organizado aqui pelos horários, e aí aqui eu vou colocar o pai, que foi o Roberto, certo? Agora eu vou continuar lendo a mesma frase, ó, a 4. O pai e a filha que comeram pavê de amendoim, blá, 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 foram 30 minutos antes do Roberto. Então, o que eu vou pôr aqui, ó? Eu vou pôr o seguinte, o Roberto, 30 minutos antes, foi a sobremesa pavê. Isso vai trazer para a gente, graças a Deus, mais uma informação, que o pavê foi 1h30. Então, eu venho aqui, ó, pavê 1h30, mais um sim. Aí, o sim é maravilhoso, porque ele traz muitos nãos, né? E aí, a gente coloca aqui. Pela mesma lógica, ó, o pai e a filha que comeram pavê almoçaram 30 minutos depois do Gustavo. Então, o lugar do Gustavo aqui, ó, é antes do pavê, porque o pavê foi depois dele. Então, Gustavo é aqui. Eu venho no horário de 13 horas e coloco o Gustavo. Então, aqui, ó, 13 horas, Gustavo. Coloco um sim aqui e preencho o resto com nãos. Ok? Agora vamos para a quarta dica, que é a seguinte. Lúcia almoçou antes de Tânia. Então, a Lúcia, ela foi antes de alguém. O que prova que a Lúcia não pode ter sido a última pessoa. Então, aqui é um não no horário das 14 para a Lúcia. E fala que a Tânia foi antes... Ó, Lúcia almoçou antes de alguém.
que é a Tânia. Então, a Tânia almoçou depois de alguém, o que prova que a Tânia também não pode ser o primeiro horário. Com isso, a gente já tem mais um sim aqui, ó, certo? Que é a Lúcia tendo sido no horário das 12 horas. Então, aqui 12 horas, ó, é Lúcia. Beleza? Ó, como a Lúcia almoçou 12 horas e a sobremesa brigadeiro, pavê e quindim não podem ter sido às 12, então a gente tem certeza que a Lúcia não pode ter comido nem brigadeiro, nem pavê e nem quindim, certo? Isso é fato. Assim como nós vamos excluir os pais que não podem ser os pais da Lúcia. Porque, olha só, a Lúcia foi 12 horas. O Gustavo não pode ser, porque ele não pode ser o pai das 12, nem o Pedro, nem o Roberto. Então, a Lúcia, ela não pode ser filha nem do Gustavo, nem do Pedro e nem do Roberto. Certo? Tendo duas opções para ela só, Marcelo e Cristiano. Analogamente, como o Roberto é o pai das 14 horas e as filhas Juliana, Lúcia e Miriam não podem ser as 14, então eu sei que o Roberto não é pai delas. Então, o Roberto ele não é pai nem da Juliana, nem da Lúcia e nem da Miriam. Não pode ter essa combinação. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Juliana e seu pai almoçaram 30 minutos depois de Marcelo, mas ela almoçou 30 minutos antes do pai e da filha que tiveram quindim, certo? Então, ó, se aqui fosse quindim, aqui teria que ser a Juliana. Então, como aqui é pavê, aqui não pode ser Juliana. Então, a Juliana ela não é filha do Gustavo e não almoçou 13 horas. Vamos ver se a gente já tinha concluído isso aqui. Ó. Não, Juliana não é filha do Gustavo e ela não almoçou 13 horas. Então, pelo mesmo raciocínio, como aqui não pode ser Juliana, aqui também não pode ser Marcelo. Então, Marcelo não é o pai das 12h30. Deixa eu ver se eu já tinha concluído isso. Não, olha só, não tinha concluído. Marcelo não é o pai das 12h30. Então, finalmente, a gente achou né, um sim aqui. Ó. O pai das 12h30 é o Cristiano. Então, fechou aqui. Vou preencher o nome do Cristiano aqui no pai das 12h30. Cristiano. Beleza? Agora vamos ler aqui, ó. Miriam e seu pai almoçaram 1 hora antes do pai e da filha que comeram brigadeiro, mas 30 minutos depois de Cristiano. Então, a Miriam almoçou 30 minutos depois do Cristiano. Então, a Miriam é aqui. Agora, lendo de novo a frase, Miriam e seu pai almoçaram 1 hora antes do pai e da filha que comeram brigadeiro. Então, ó, o brigadeiro tem que ser aqui, porque a Miriam foi no horário das 13, então o brigadeiro tem que ser no horário das 14. Então, brigadeiro aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir na tabela e vou preencher essas informações. A Miriam é às 13 horas. Miriam é às 13 horas. Então, vou pôr um sim aqui. O resto é não. Beleza? A Miriam foi às 13. A Miriam é filha do Gustavo. Então, sim para cá e não para o resto. Beleza? E o brigadeiro foi às 14 horas. Então, o brigadeiro, 14 horas, sim. Aqui. Não para o resto. Espera aí. Sim. Só sim. Sim. Não para o resto. Agora vamos pensar nessa frase aqui. Ó. Pedro almoçou com sua filha 30 minutos antes de Alice e seu pai, mas 1 hora depois do pai e da filha que comeram pudim. Então vamos pensar o seguinte. Se pudim for aqui, o Pedro pode ser aqui, que é 1 hora depois. Agora, se o pudim for aqui, o Pedro não pode ser aqui, porque aqui já é o Gustavo. E se o pudim fosse aqui, o Pedro deveria estar aqui, mas já é o Roberto. Então, o Pedro tem que ser aqui. E o pudim, né, que é a sobremesa que falou aqui, ó, Pedro almoçou 1 hora depois do pai e da filha que comeram pudim de leite. Então, o Pedro é aqui, certo? E o pudim, ó, 1 hora. O pudim tem que ser aqui. Então, agora nós vamos preencher essas informações na tabela. Espera aí. Então, vamos no horário das 13h30 e colocar o Pedro. Ó. Pedro foi 13h30. Então, aqui é assim. Já era para eu ter colocado, né? Eu não tinha visto que estava ali como eliminatório, não. Sim, não. E aqui, sim. Então, o horário das 12 foi o Marcelo. Obviamente, porque não sobrou outro homem, né? Marcelo. Beleza? Aí, o pudim foi 12h30. Então, eu venho aqui no pudim e coloco o horário das 12h30. Sim. O resto é não. Então, aqui sim, ó, tem que colocar, por falta de opção, 1 hora tem que ser o quindim, tá? Então, aqui o quindim tem que ser 1 hora. Aí, só sobrou para as 12 horas a outra sobremesa, que é a torta. Então, a torta tem que ser esse horário aqui, certo? Então, aqui é torta. Ok? Agora, vamos preencher as informações aqui, né? Ó, a primeira filha foi a Lúcia. E ela foi 12 horas. Então, eu venho aqui, Lúcia, 12 horas, já tinha preenchido. Ela é filha do Marcelo,
Não tinha preenchido, então vou colocar um sim aqui. A gente vai esquecendo de preencher. Certo? A Lúcia é filha do Marcelo e a Lúcia comeu torta, então eu venho aqui na torta, ó, e coloco um sim para a torta. Certo? Assim como eu tenho as informações todas referentes à Lúcia, eu tenho que ter todas as informações referentes à torta. Então, aqui já está completo torta e aqui falta preencher, né? Então, a torta foi com qual pai? Marcelo. Então, eu coloco sim aqui no Marcelo, que é o pai da Lúcia, e não no resto. Ok? As informações todas do Marcelo também já estão preenchidas. Ó, a Juliana almoçou 30 minutos depois do Marcelo. Então, aqui, como é Marcelo, a Juliana tem que ser essa aqui, né? Então, a Juliana foi 12h30. Vem aqui, Juliana. 12h30, sim. Coloco o resto, não. E aqui também é tudo não. Né? A Juliana, então, foi 12h30. O pai dela é o Cristiano. Deixa eu ver se eu já tinha colocado. Não. Então, aqui é sim. Não. Não, não. Aqui, então, ó, a Tânia tem que ser filha do Pedro. Então, o Pedro, como tá aqui é Tânia, ó. Tânia. E a última mulher que sobrou, faltou a Alice, né? Então, a Alice aqui é a última. Então, a gente acabou já, né? Agora é só acabar de preencher. Então, aqui é não. Então, a Alice é filha do Roberto. Sim. A Alice comeu qual sobremesa? Foi brigadeiro. Então, coloco sim aqui. O resto é não. Agora é só preencher, né? Tem mais segredo, não, acabamos. Finalmente, a Alice comeu isso. Quem que comeu o pavê? Foi a Tânia. Então, vem aqui a Tânia e coloco no pavê. Sim. E não para o resto. O pudim, quem foi que comeu? Foi a Juliana. Então, vem aqui na Juliana e coloca sim. Não para o resto. E a Miriam comeu quindim, não é isso? Miriam, quindim. Então, sim aqui. Beleza? Agora, eu acabo de preencher a Alice. Foi no horário das 14h. Então, coloco sim aqui e não aqui. Sim aqui, certo? Por falta de opção, nesse caso. Por último, a gente vai preencher as sobremesas com relação ao pai. O Cristiano, ele comeu pudim. Então, vem aqui no pudim, marca um sim para ele e não no resto. O Gustavo, ele comeu quindim. Então, o Gustavo, quindim aqui sim, não no resto. Certo? O Marcelo, a gente já tinha colocado que era torta. O Pedro foi pavê. Então, aqui é o sim e aqui é o não. E o Roberto foi o brigadeiro. Então, aqui é o sim. Certo? Então, aqui, para finalizar, tá a tabela com todos os sims destacados, para ficar visualmente melhor para você enxergar. E aqui é a conclusão das filhas, dos pais e dos horários e das sobremesas. Espero que vocês tenham gostado e que pratiquem mais exercícios desse tipo, porque expande a mente da gente, beleza? Então, muito obrigada por assistirem.